Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas, gente, e 31 minutos. E eu trago para vocês aqui um recado do médico infectologista Fernando Maia, que ontem circulou em grupos de WhatsApp e algumas redes sociais um áudio atribuído ao infectologista Fernando Maia, um áudio em que ele falaria sobre a superlotação dos hospitais aqui em Maceió por conta da Covid-19. Ele gravou um vídeo desmentindo esse áudio e explicando para a gente a atual situação do nosso estado. A gente confere agora. Olá, tudo bom? Tá circulando em alguns grupos de WhatsApp aqui, principalmente em grupos aqui de Alagoas, um áudio que atribuíram a mim falando que eu estaria com Covid e que os hospitais aqui de Alagoas estariam cheios de Covid, com UTI cheia. Não procede. Não fui eu que gravei o áudio não é meu. Aliás, eu não faço a menor ideia quem é a pessoa que gravou. E também os hospitais não estão cheios. Essa informação não procede, tá? Então é mais uma fake news dessas tantas que a gente já teve circulando por aí, certo? Eu estou bem, eu não tive Covid, continuo trabalhando, estou trabalhando agora, inclusive, e os hospitais não estão cheios. Essa informação é importante, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Mas eu estou bem, não tive Covid, está tranquilo, está tudo certo, graças a Deus. Pois é, gente, fica aí o recado, então, do doutor Fernando Maia. Que bom que o senhor está bem, viu, Fernando? E lembrando, é claro, não é porque a gente não tem superlotação dos nossos hospitais que a gente vai continuar aí com a guarda baixa. A gente sabe, claro, que os números estão aumentando e a gente precisa redobrar a nossa atenção para evitar a contaminação por conta da Covid-19, tá bem? Olha só, um novo projeto de lei complementar já aprovado no Senado tramita agora na Câmara dos Deputados, propondo um novo limite de faturamento do microempreendedor individual e das empresas enquadradas no Simples Nacional. A gente vai ter um papo sobre isso agora com Santino Soares, ele que é contador, vai nos tirando as dúvidas sobre isso. O projeto de lei agora está tramitando na Câmara dos Deputados. Qual é a perspectiva? Você acredita que passa, Santino? Bom dia para você. Bom dia, é sempre um prazer estar na TV Mar. Esperamos que sim, por quê? Porque isso vem regulamentar uma defasagem na tabela do Simples Nacional. Só para que as pessoas que estão em casa possam entender, as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, ela tem um limite de faturamento para permanecer no Simples Nacional. E esse limite de faturamento, ele não é atualizado desde 2018. Então, esse projeto de lei, o que é que ele traz? A atualização desses valores para enquadramento da receita bruta do Simples Nacional e também uma previsão para que não precise, para que esse aumento ele seja feito anualmente, para que não precise de uma nova lei no próximo ano para atualizar esse limite. Agora, Santino, a gente tem aqui os números, eu vou passando aqui para vocês. Olha, para o mês, gente, o limite máximo anual é de R$ 144.913,41. Para empresas, para microempresas, R$ 869.480,43. E para empresas de pequeno porte, o limite máximo anual é de R$ 8.694.804,31. Esse, se o projeto de lei for realmente passar, for aprovado, né? Agora, o que isso significa? Significa que durante esse período de 2018 até agora, 2022, as empresas de fato tiveram lucro, passaram de fato a aumentar o seu faturamento? Essa pergunta é extremamente importante, por quê? Porque a tributação, um imposto deve incidir sobre a renda. E a renda, a gente não pode entender renda diferente do lucro. Então, eu devo pagar imposto de renda quando de fato eu tenho renda, quando eu tenho lucro. E o que é que nós estamos vendo ao passar do tempo? Que essas empresas de fato tiveram um faturamento maior, mas isso não significa que as empresas tiveram mais lucro. Por quê? Porque essas empresas, o preço do serviço prestado por essas empresas aumentaram no decorrer desse tempo. A inflação consumiu muito a renda dessas empresas. Então, não significa dizer que a empresa que está vendendo hoje acima de 4.800.000, que era optando pelo Simples Nacional, ela está tendo mais lucro ou está vendendo mais itens do que as empresas, do que há 2 anos, há 3 anos ou até 2018. Então, é extremamente importante para que venha regulamentar essa defasagem da tabela que está atrasada há tanto tempo. Pois é, né? Atraso na tabela significa o quê para o empresário?
Significa que o empresário ele vai estar sujeito a uma alíquota maior, porque o faturamento dele aumenta e para a empresa do Simples Nacional, quando eu tenho um faturamento maior, a alíquota que é aplicada sobre a base de cálculo, que é o faturamento, é maior. Então, eu passo a ter uma carga tributária maior e, de fato, muitas vezes eu não estou tendo nem lucro diferente da empresa lucro real, que apura efetivamente esse lucro. Então, é extremamente bem-vinda essa atualização. Coisa boa. Outro ponto importante também, né, trazido pela proposta no reajuste anual, é com base nos avanços da inflação medidos no ano anterior. Esse é o cálculo que é feito? Hoje nós não temos atualização nenhuma, a última foi feita em 2018. Então, uma grande novidade que esse projeto de lei traz é atualizar esse valor anualmente de acordo com a inflação acumulada no exercício anterior. E aí as empresas vão oferecer a sua tributação no Simples Nacional e sem a necessidade de estar no final do ano, como estamos agora, vou ultrapassar o Simples Nacional, o que devo fazer para que regime de tributação? Então, se de fato a empresa cresceu e teve um resultado melhor, ela sai do Simples Nacional. Mas se só foi o impacto da inflação sobre o produto que ela comercializa, sobre o produto, sobre o serviço que ela presta, ela não estaria excluída do Simples Nacional por esse fato. Muito bem. Agora, se esse projeto for aprovado, ele só passa a valer a partir de janeiro de 2023, próximo ano só. A grande expectativa é que seja aprovada ainda esse ano para que ela já possa valer a partir do próximo exercício. Agora, a gente precisa também falar, né, tocar aqui num assunto muito importante para as empresas do Simples Nacional, que é o prazo para que elas possam se enquadrar, para que elas possam quitar as suas dívidas perante a Receita, né? O prazo já está acabando. Exatamente. As empresas que são optantes pelo Simples Nacional, ela não pode ter débitos nem pendências nenhuma com nenhum ente, nem o Estado, o município e nem a União. Então, os empresários devem estar atentos para que mantenha essa regularidade. E aqueles empresários que não estão com os seus tributos em dia, que têm débitos inscritos em dívida ativa, existe uma oportunidade muito boa agora, que é a transação do Simples Nacional. A transação é uma modalidade de extinção do crédito tributário. O que é isso? Quando eu faço a transação, eu extingo aquele crédito tributário diferente de um parcelamento. Eu pago ela de forma parcelada, mas extinguindo aquele crédito tributário. E a grande vantagem está dando um desconto muito bom para as empresas do Simples Nacional. Fala para a gente, então, Santino, como conseguir esses descontos, como que a gente deve conseguir essas negociações? A adesão da transação ela é feita diretamente pelo portal Regulariza. Isso é muito bom porque o empresário, o contador, não precisa ir na Receita Federal. Com o certificado digital da empresa, ele acessa o Regulariza, o portal da PGFN, para fazer essa transação, e aí ele vai fazer a simulação. Quais são as grandes vantagens desse programa? Você tem uma entrada facilitada, que pode ser também paga, parcelada, e a redução no custo desse débito. Pois é, né? Então, todo mundo aproveitando o final de ano para quitar as dívidas, para começar 2023 numa situação melhor, né? Exatamente. Imagine você ter débito do Simples Nacional, um inscrito em dívida ativa, poder aderir a essa transação com uma entrada de 1%, que pode ser parcelada em até 3 vezes, e com desconto de até 50% em cima do valor todo do débito. Vamos supor, se eu tiver débito do Simples Nacional mais juros e multa, o desconto de 50% é em cima do valor total do débito. Coisa boa, não dá para perder, imperdível oportunidade, né? Não dá para perder. Muito obrigada, viu, Santino, pela tua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Estou sempre à disposição da TV Mar. E olha, gente, o governador Paulo Dantas e o secretário de Estado de Segurança, delegado Flávio Saraiva, apresentaram índices de homicídios relativos ao mês de novembro na manhã de hoje. Fernando Palmeira esteve nessa coletiva que foi concedida à imprensa e ele traz esses detalhes para a gente agora. A violência está em todo o mundo. E aqui em Alagoas, como é que estamos os índices de violência, principalmente homicídio? É sobre isso que o governo do estado convocou uma reunião aqui no Palácio República dos Palmares para analisar os números, principalmente de homicídio. José Carlos, secretário adjunto de Segurança Pública de Alagoas, faz um resumo desta pauta.
É verdade, os números felizmente estão controlados, né? Dos últimos 10 anos há uma redução muito drástica, né? Nós reduzimos os números até para metade do que era registrado há 10 anos atrás, né? Esse mês de novembro foi um mês muito positivo para a segurança pública relacionado a crimes violentos, a homicídios, né? Para você ter ideia, foi o melhor mês de novembro de todos os tempos, foram apenas 89 CVLIs registrados, em Maceió também, em Maceió foram registrados 26 CVLIs, que também é o melhor mês de novembro de toda a série histórica que nós acompanhamos desde 2012. Então a segurança pública tem trabalhado diariamente e arduamente para garantir segurança aos alagoanos, né? E a gente tem considerado, obviamente, nós gostaríamos de estar anunciando à população alagoana que teve 0 homicídio, ou 1 homicídio, ou 2 homicídios, né? Isso ainda não é possível, mas nós evoluímos bastante, estamos trabalhando para que Alagoas seja cada vez mais segura. Violência contra criança, adolescente, idoso e o feminicídio que está sempre em pauta, também estão aí esses números apontando esses índices de violência contra a mulher? Isso, o feminicídio também há uma certa estabilidade em relação ao que foi apurado no ano passado. O feminicídio é uma prioridade do governo, é uma prioridade da Secretaria de Estado de Segurança Pública. O nosso secretário de Segurança, o Flávio Saraiva, tem cobrado diariamente as forças policiais para que a gente consiga tanto prevenir como se houver aquela pessoa, aquele homem, aquele indivíduo que praticou o feminicídio, ele seja efetivamente punido. Então, sem dúvida alguma, é uma das prioridades hoje do governo. Nós temos atuado bastante para isso. Em relação a jovens, infelizmente, é a maioria das vítimas de homicídio, né? A gente ainda tem muito crime relacionado ao tráfico de drogas, não necessariamente a dívida de tráfico, mas o poder do tráfico acaba determinando a morte de alguns desses jovens. E hoje sem dúvida, o maior desafio da segurança pública é evitar e diminuir que jovens se envolvam com o tráfico de drogas e acabem sendo mortos por conta disso. O governo de Alagoas segue uma linha do novo governo que vem ser implantado em 1º de janeiro de 2023 com a volta de Lula. Ou seja, o controle de armas, evitar uma política de deliberação de armas. Isso pode trazer também mais tranquilidade para a sociedade brasileira e, por conseguinte, de Alagoas? Olha, eu acredito que sim, até porque um dos dados que nos preocupou em 2022 foi a quantidade de armas furtadas e roubadas de CACs, né, de armas que acabaram sendo autorizadas para a população. Então, muita arma acabou entrando, infelizmente, no mercado negro, que foram subtraídas, roubadas e furtadas. Então, eu particularmente tenho essa visão de que deve haver sim um controle maior em relação à venda de armas para civis. Então, quanto menos armas estiver em circulação, nós acreditamos que é mais difícil a ocorrência do homicídio, né? Hoje, de 75% a 80% dos homicídios que ocorrem, eles são causados por armas de fogo. Então, nós acreditamos nisso. Acreditamos que uma política que seja mais rígida, não necessariamente ser tão rígida como era anteriormente, mas que ela seja um pouco mais séria, um pouco mais controlável. A gente acredita que isso pode sim ajudar a reduzir os crimes de homicídio em Alagoas. Obrigado, secretário de Junta de Segurança. Parabéns pelo belo trabalho ao lado de Flávio Saraiva. Eu que agradeço. Obrigado. Fernando Palmeira conversou também com o governador aqui do estado, Paulo Dantas, e a gente escuta agora. Olha, nós vamos avançar primeiro, continuando trabalhando integrado entre as polícias, conversando com todos os integrantes, tanto da Polícia Civil, como da Polícia Militar, como da Polícia Científica. O meu intuito é acertar. Então, quem tem a expertise, quem tem o know-how, a experiência, são os senhores que estão aqui, que fazem segurança pública há muitos anos, e em busca cada vez mais de tecnologia. Agora mesmo, o coronel esteve lá em São Paulo em busca disso, de tecnologia, de inovação. Nós vamos ampliar o nosso efetivo, que eu já anunciei aqui, vamos convocar os policiais militares que passaram no concurso agora em janeiro, também vamos nomear os bombeiros militares que também passaram no concurso, vamos fazer concurso para delegado, também para a polícia científica. Então, é esse conjunto de ações que vai fazer com que a violência reduza cada vez mais. Mas, paralelo a isso, o Estado ele cresce economicamente. O PIB do Estado está crescendo, nós estamos avançando em educação. Foi o Estado que mais avançou em educação também.
Então, essas políticas públicas que fortalecem a família, que fortalecem o jovem, que fortalecem o ser humano, naturalmente vai contribuindo para reduzir a violência também. Mesmo diante do registro de violência em Alagoas, como homicídio, feminicídio, assaltos, no interior e capital do estado, o governo comemora e implementa cada vez mais políticas de segurança pública e dá excelentes notícias. Primeiramente, concurso para delegado que vai ser programado já para o início do ano de 2003 e também a convocação dos aprovados em concurso para a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar. Os números de novembro, com relação à redução de feminicídios e homicídios, é algo a se comemorar o que está acontecendo nessa prestação de contas da segurança pública aqui no Palácio República dos Palmares, onde falou Fernando Palmeira. Com as imagens do Chico Nogueira, para a TV Mar da Organização Arnaldo de Melo, canal 525 NET. Claro. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para vocês.